tecer essa peça, nós vamos utilizar o fio Charme na cor 8176. As agulhas utilizadas serão a agulha soft número 3 e soft número 3,5 e tesoura para arremate. Essa peça é basicamente composta por bloquinhos. São bloquinhos formados por 3 pontos altos, intercalados por pipoquinhas, que também são bloquinhos. Essencialmente essa peça é isso. Ela é muito fácil, muito gostosa de fazer, ok, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, como essa peça é um tubinho, vocês vão utilizar aí a maior medida que vocês tiverem, entre medida de busto e de quadril, ok, pessoal? Eu vou fazer correntinhas até chegar na medida que eu tenho. Com uma agulha de numeração maior, para que o barrado fique mais folgadinho, eu vou começar a minha carreira de correntinhas. E vou levar essa carreira de correntinhas até a medida que eu tenho. Então eu vou finalizar essa etapa e já volto com vocês. Pessoal, como a minha peça é ilustrativa, eu fiz correntinhas até chegar numa medida que deixa essa etapa da peça mais visualizável para vocês, ok? E fiz mais um pouquinho para contar como folga, para deixar a peça um pouquinho mais folgadinha. Vocês podem fazer aí uns 4 ou 5 centímetros de correntinha que já tá bom. Então vamos lá. Tendo chegado na minha medida, eu vou voltar aqui 2 correntinhas de divisão, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e mais 2 correntinhas de divisão da carreira de base. E na próxima correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Está pronto o nosso primeiro quadradinho. Faz 1, 2 correntinhas, conta 2 correntinhas na carreira de base e na próxima, faz um ponto alto. 1, 2 correntinhas, conta 2 correntinhas na carreira de base e na próxima, faz um ponto alto. E o processo para essa carreira é esse, ok, pessoal? Faz 2 correntinhas, conta 2 correntinhas na carreira de base e na próxima faz um ponto alto. Eu vou fazer isso por toda a carreira e já volto com vocês. Pronto, terminei a minha carreira. Agora nós vamos espelhar o crochê, porque como essa peça é feita em pares de bloquinhos, uma pipoquinha e um bloquinho, nós temos que ter a peça espelhada. O que é espelhar? Vamos lá. Nós vamos pegar os quadradinhos e vamos espelhar um com o outro, até bater a mesma quantidade para cá, pro lado de cá e pro lado de lá. Bateu. Olha só. Nós temos um quadradinho de cá e um quadradinho de cá. E vamos espelhando a mesma quantidade para cá e a mesma quantidade para lá. Para terminar em pares sempre. Tendo espelhado o crochê, a gente vai fazer a união agora. Eu tenho aqui as minhas 2 correntinhas de divisão e lá do outro lado eu tenho o meu primeiro ponto alto. Então, eu venho aqui na terceira das 3 correntinhas que equivalem ao primeiro ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Vamos prender o lado de baixo agora. Eu tenho aqui 2 correntinhas que vão equivaler à divisão. Eu conto aqui 2 correntinhas e na próxima eu passo o fio. E prendo com um ponto baixíssimo. Pronto, tá feita a nossa união. Olha só. Eu vou fazer o acabamento desse fio de união aqui e já volto com vocês. Vamos para a próxima carreira. Insere a agulha no próximo espacinho e fecha com um ponto baixo. Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e faz ainda dentro do espacinho mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Faz uma correntinha de intervalo, pula para o próximo espacinho e dentro dele faz 5 pontos altos. Feitos os nossos 5 pontos altos, volta no primeiro e fecha tudo com um ponto baixíssimo, formando uma pipoquinha. A nossa primeira pipoquinha. Faz uma correntinha de intervalo, vamos para o próximo espacinho, fazer dentro dele
3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, vamos para o próximo espacinho, colocar dentro dele 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, volta no primeiro por trás, laça e prende tudo com um ponto baixíssimo, formando outra pipoquinha. Faz uma correntinha de intervalo, vamos para o próximo espacinho, colocar dentro dele 3 pontos altos. E assim, intercalando até o final da carreira, ok, pessoal? Sempre com uma correntinha de intervalo. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreira, eu finalizei ela numa pipoquinha. Agora a gente não vai fazer uma correntinha de intervalo. Laço o fio, vem no primeiro bloquinho da carreira que a gente fez, nas 3 correntinhas iniciais que equivalem ao primeiro ponto alto, na terceira laça e faz um ponto baixíssimo. Sobe uma, 2, 3 correntinhas, vamos lá no intervalo entre o bloquinho e outro e faz um ponto baixo. Uma, 2, 3 correntinhas, intervalo entre um bloquinho e outro, um ponto baixo. Uma, 2, 3 correntinhas, próximo intervalo entre um bloquinho e outro, um ponto baixo. Uma, 2, 3 correntinhas, próximo intervalo entre um bloquinho e outro, faz um ponto baixo. E assim consecutivamente, intervalo por intervalo, 3 correntinhas, prende com um ponto baixo, ok, pessoal? Nós estamos fazendo arquinhos formados por 3 correntinhas, intercalados por um ponto baixo. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreirinha de arquinhos, vamos para a próxima carreira. Insere a agulha no próximo arquinho, traz o fio e fecha com um ponto baixíssimo. E para essa carreira, nós vamos seguir a sequência dessa carreira de bloquinhos e de pipoquinhas, ok, pessoal? Quando nessa carreira tiver um bloquinho formado por 3 pontos altos, a gente coloca 3 pontos altos no arquinho. Quando for uma pipoquinha, a gente faz uma pipoquinha também no arquinho. Vamos lá! Sobe 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e ainda dentro do arquinho faz mais 2 pontos altos, totalizando o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Faz uma correntinha de intervalo, pula para o próximo arquinho. E como nessa carreira tem uma pipoquinha, nós vamos fazer nesse arquinho também uma pipoquinha, formada por 5 pontos altos. Feitos os nossos 5 pontos altos, volta no primeiro, laça e fecha com um ponto baixíssimo, formando a nossa pipoquinha. Faz uma correntinha de intervalo, vamos para o próximo arquinho. Colocar aqui 3 pontos altos. Porque nessa carreira também tem 3 pontos altos. Uma correntinha de intervalo, pula para o próximo arquinho e faz nele uma pipoquinha, seguindo a nossa sequência de repetição. Feitos os nossos 5 pontos altos da pipoquinha, volta no primeiro e prende com um ponto baixíssimo, formando a pipoquinha. Uma correntinha de intervalo, pula para o próximo arquinho e como nessa carreira tem 3 pontos altos, vamos colocar aqui também 3 pontos altos. Então, é repetir a sequência, ok, pessoal? Para cada arquinho, repete a sequência dessa carreira aqui. Se nessa carreira tem 3 pontos altos, nós vamos fazer 3 pontos altos. Nessa tem a pipoquinha, nós vamos fazer a pipoquinha. E vamos copiando essa carreira aqui, ok, pessoal? De arquinho a arquinho. Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a nossa carreira, a partir daqui é repetição e nós vamos subir a trama até a altura da cava, que é nas axilas. Nós estamos aqui onde nós começamos o nosso crochê e queremos chegar aqui, que é abaixo dos braços e o início da cava. E para saber quanto a gente tem que subir até as axilas, que é o início da cava,
Basta pegar a medida total de comprimento, que é a medida do alto dos ombros, até onde vocês precisam que vá o comprimento. Então é essa a medida, do alto dos ombros até onde vocês precisam que venha aqui o comprimento. E subtrair desse total dessa medida a metade da medida de cava, que é isso aqui. Subtraindo esse total aqui de comprimento pela metade da medida da cava, que é essa parte aqui, vocês têm o total que vocês têm que subir aqui até essa altura abaixo dos braços, o início da cava. Por exemplo, vamos supor que a sua medida de comprimento, que é daqui a aqui, seja de 70 centímetros e a medida total da circunferência da cava seja de 30 centímetros. E nós vamos trabalhar aqui só com metade da medida da cava. Pega esses 70 centímetros e subtrai por essa metade de medida de cava. Então, se a nossa medida de comprimento é 70 centímetros e a nossa medida de metade da cava é 15 centímetros, será então 70 centímetros menos 15. Então, pessoal, nós teremos que subir 55 centímetros até chegar aqui, no início das cavas. E aí, chegando aqui no início das cavas, nós vamos dividir o crochê e vamos passar a trabalhar metade e metade. Metade que é a frente e metade que é as costas. Ok, pessoal? Então, eu vou subir a minha trama até chegar aqui. Ok, pessoal? E já volto com vocês. Pronto, subi a trama até onde a gente vai começar as cavas. E já até deixei pronta uma das alturas, que como a peça é igual, pode ser tanto o alto das costas quanto o alto do peito. E a gente vai fazer a outra altura que é igual juntos, ok, pessoal? Só para vocês terem uma noção de como vai ficar. Aqui são as cavas e aqui é o decote. Então, vamos começar a nossa cava e fazer a outra parte que é igual a essa. Pessoal, para fazer a cava de cá, eu comecei depois da pipoquinha, olha só. E para fazer a de cá, eu também vou começar depois da pipoquinha. Aqui tem um arquinho, então vamos laçar o fio aqui. Laçado o fio, nós vamos continuar com a nossa sequência, lembram-se? Se nessa carreira nós temos 3 pontos altos, nós temos que fazer aqui também 3 pontos altos. Então, nós vamos subir aqui 3 pontos altos. Feitos os 3 pontos altos, a gente faz uma correntinha de intervalo. Vamos para o próximo arquinho, fazer dentro dele 5 pontos altos. Volta no primeiro e fecha a nossa pipoquinha. Uma correntinha de intervalo, vamos para o próximo arquinho, repetir a nossa sequência agora de 3 pontos altos. Já que o que a gente tem que fazer é intercalar, né, pessoal? 3 pontos altos, uma pipoquinha, 3 pontos altos. Eu vou seguir com essa sequência até aqui o outro lado, até o outro início de cava, e já volto com vocês. Finalizada a carreira, agora nós vamos virar o trabalho. Porque quando a gente trabalha duas metades, frente e costas, a gente não faz carreiras circulares, é indo e vindo. Vamos lá. Eu tô acima de um bloquinho formado por 3 pontos altos. Agora eu vou fazer 3 correntinhas. E no próximo espacinho aqui, no próximo intervalo, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo intervalo, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo intervalo aqui, próximo espacinho entre bloquinhos, um ponto baixo. E essa sequência de arquinhos a gente já conhece, né, pessoal? Eu vou trazer ela aqui até o outro lado da cava e já volto com vocês. Finalizada a nossa carreira de arquinhos, eu faço 3 correntinhas. Na minha carreira de base eu tenho um bloquinho formado por 3 pontos altos, eu venho no último e prendo com um ponto baixo. Vamos virar novamente o nosso trabalho.
Na minha carreira de base agora, eu tenho arquinhos. E dessa vez, pessoal, a gente não vai repetir a sequência do bloquinho formado por 3 pontos altos. A gente vai inserir a agulha aqui no arquinho e vai fazer um ponto baixo. Vai fazer mais 2 correntinhas e já vamos pular para o próximo arquinho e fazer a nossa pipoquinha. Olha como ficou então o início da nossa cava, pessoal. Fez uma curva sutil aqui, ó, porque a gente não fez o nosso bloquinho formado por 3 pontos altos aqui. A gente fez as 3 correntinhas só e já pulou aqui para o próximo arquinho, aonde a gente tinha que fazer uma pipoquinha. E a partir de agora, quando a nossa carreira tiver os bloquinhos de pipoquinha e 3 pontos altos, essas carreiras sempre irão iniciar com pipoquinhas. Ok, pessoal? Então vamos lá. Faz uma correntinha de intervalo, pula para o próximo arquinho e faz os nossos 3 pontos altos. Dando sempre sequência às carreiras de base. Olha só. Pipoquinha, 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 3 pontos altos sempre. Vamos lá. Uma correntinha de intervalo, próximo arquinho, pipoquinha. E nós vamos repetir essa sequência até o outro lado, até a outra cava, ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira então e já volto com vocês. Finalizada a carreira, eu fiz 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha de intervalo. No próximo arquinho, eu vou fazer a pipoquinha. Pessoal, o nosso próximo passo aqui seria fazer nesse próximo arquinho um bloquinho formado por 3 pontos altos. Mas nós não vamos fazer. Como nós estamos fazendo uma curvinha para a cava, nós vamos laçar o fio aqui no início do arquinho aqui, ou no final, tanto faz. Nós vamos laçar o fio aqui e vamos fazer um ponto alto. Vamos virar o trabalho. Vamos fazer 3 correntinhas. Vamos pular a pipoquinha da carreira de base e no próximo espaço fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo o bloquinho da carreira de base no próximo espaço, um ponto baixo. 3 correntinhas, próximo espaço, um ponto baixo também. E nós vamos assim até o outro lado, até a outra cava, ok, pessoal? 3 correntinhas, um ponto baixo. Eu vou finalizar essa etapa, essa carreira, e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a minha carreira de arquinhos, nós viramos o trabalho. E agora, pessoal, é só repetição, ok? Nós vamos trabalhar aqui em repetição até a altura do ombro, ok, pessoal? Seguindo sempre essa sequência aqui, tá? Olha só como fica. E eu já expliquei para vocês como faz essa sequência, então qualquer dúvida é só voltar o vídeo, ok, pessoal? Então eu vou subir essa trama até a altura dos ombros em repetição e já volto com vocês. Finalizada mais uma etapa, eu subi até chegar nos ombros, na altura dos ombros. E agora nós vamos fazer esta carreira e vamos fazer a união de ombros. Vamos lá. Para esta carreira eu vou colocar somente um ponto pipoquinha e um bloquinho. Olha só. É somente um bloquinho e um ponto pipoquinha. Então, vamos fazer essa etapa. Eu tô aqui no cantinho, na borda da cava. Eu tenho esse espacinho entre a pipoquinha e o ponto alto da carreira de base que faz a borda da cava. Eu vou inserir a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo, que já equivale à primeira correntinha do nosso ponto alto que a gente vai fazer. Faço mais 2 correntinhas e pronto, eu tenho um ponto alto. Vou para o próximo espaço da minha carreira de base e faço um ponto baixo. E como para essa carreira eu tenho que colocar somente uma pipoquinha e um bloquinho, eu vou fazer apenas 2 espacinhos. Já fiz 2 arquinhos e vou fazer outro. Pronto, eu fiquei com 2 arquinhos. Agora, só para fazer a curvinha do decote, eu vou fazer 2 correntinhas e vou prender no próximo espacinho aqui
com um meio ponto alto. Vou virar o trabalho. Vou inserir a agulha nesse meio arquinho que a gente fez aqui e vou fazer um ponto baixo, mais 2 correntinhas. E no próximo espacinho aqui da carreira de base, eu vou seguir a minha sequência de 3 pontos altos. Faço uma correntinha de espaço, de intervalo. Vou para o próximo arquinho da carreira de base e nele eu faço o nosso ponto pipoca. Formado por 5 pontos altos, que a gente pega atrás e fecha com um ponto baixíssimo. Feita a minha pipoca, eu faço uma correntinha, venho aqui na carreira de base, no ponto alto da borda, e fecho aqui com um ponto alto. Pronto, eu fiz a nossa pipoquinha, o nosso bloquinho formado por 3 pontos altos, uma sutil curvinha aqui pro decote e o nosso ponto alto aqui da borda. Essa parte já tá finalizada, pessoal. Essa peça, pessoal, vai ser costurada à mão na parte dos ombros, com costura de mão. Então, eu vou deixar aqui um pedacinho, um tamanho de fio, para fazer essa costura. Não precisa ser muito. E vou cortar o fio. Passo o fio que ficou por dentro da laçada, para o crochê não soltar. Pronto, vamos para o outro ombro agora. Pessoal, esse efeito aqui da pipoquinha, desses relevos, tem que ficar sempre do lado direito. E para fazer essa etapa aqui do ombro, que é um bloquinho e uma pipoquinha, eu tenho que fazer uma carreira de base de arquinhos. Então, eu faço a carreira de base de arquinhos e venho com essa carreira da pipoquinha e do bloquinho, não é isso? Para que essa carreira da pipoquinha e do bloquinho fique do lado direito, eu vou fazer a minha carreira de arquinhos começando pelo avesso. Por quê? Porque eu vou começar por aqui, que é o avesso, pelo decote, faço a minha carreira de arquinhos, viro o meu trabalho e faço a minha carreira de pipoquinha e bloquinho pelo direito. Vamos ver onde começa o decote do lado de cá, para fazer igual do lado de cá. Mesmo que você já saiba, é sempre bom conferir isso, ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha, do lado de cá, eu conto uma pipoquinha, um bloquinho, uma pipoquinha e começa aqui essa nossa última carreira, né? Então, de cá, nós vamos contar também uma pipoquinha, um bloquinho, uma pipoquinha. E vamos laçar o fio aqui, nesse espacinho. Laçado o fio, eu vou fazer as 3 correntinhas que equivalem a um arquinho. E no próximo espaço, eu vou prender com um ponto baixo. Outro arquinho formado por 3 correntinhas, próximo espaço, prendo com um ponto baixo. A gente está trabalhando pelo avesso, então vamos lá. Outro arquinho formado por 3 correntinhas. Próximo espaço, que é a borda da peça, a cava, prendo com um ponto baixo. Eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Pessoal, feita a minha carreira de arquinhos, agora nós vamos virar o trabalho. Para fazer a nossa carreira de pipoquinha e de bloquinho. Aqui dentro do primeiro arquinho, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto baixo. Vou subir 1, 2 correntinhas, que com o ponto baixo equivalem a um ponto alto, mais uma correntinha de intervalo. E dentro desse arquinho, eu vou fazer a nossa pipoquinha. Feita a nossa pipoquinha, vamos fazer uma correntinha de intervalo e vamos para o próximo arquinho. Colocar dentro dele 3 pontos altos. Feitos os nossos 3 pontos altos, vamos laçar o fio na agulha. Aqui, nós temos um meio arquinho. Insere a agulha nele e volta fazendo um ponto alto. É a nossa curva sutil aqui de decote. Está pronto o nosso ombro, pessoal. Agora eu vou cortar o fio, deixando um pedacinho para fazer a costura, para fazer a união deles. Cortado o fio, eu vou passar ele por dentro da laçada para não desmanchar. Ótimo, agora vamos pegar a agulha de mão, agulha de costura, para a gente fazer as uniões. Pessoal, na questão da agulha de costura de mão,
Não precisa ser um número específico, ok? De repente eu falo e determino aqui um número de agulha e você não tem esse número de agulha em casa, não tem problema. Basta que na agulha que você tem aí, você consiga passar o fio. Então, vamos lá. Eu vou virar a peça para o avesso. Vou colocar a frente e costas juntos, os dois ombros juntos, que a gente vai costurar. É pequena a nossa costura, né, pessoal? É pouca coisa. Posiciona da melhor forma para você costurar aí. E correntinha com correntinha, sempre procurando espelhar o crochê, ok, pessoal? Sempre pelas laçadas de dentro do ponto, nós vamos começar a nossa costura. Não puxa muito o fio, senão depois ele vai repuxar. Laçada de dentro com laçada de dentro. Também não pode deixar o fio muito folgadinho. Basta não puxar o fio. Laçada de dentro com laçada de dentro. Até finalizar a nossa carreira. Ok, pessoal? Ponto com ponto. Já deu pra ver como é que faz essa etapa, né, pessoal? A costura. Eu vou finalizar essa etapa e já volto com vocês. Pessoal, feita a nossa união de ombros, ficou assim. Ela é bem simples, ok? Olha como fica, a gente quase não vê do outro lado. Agora eu vou fazer o acabamento e a gente vai para a união do outro ombro. Para o nosso outro ombro, pessoal, o processo é o mesmo, peça do avesso. Tenta espelhar a peça, ok, pessoal? Tenta pegar sempre as laçadas de dentro e vamos começar. Não puxa muito o fio. E esse processo a gente já conhece, né, pessoal? Eu vou finalizar esse processo e já volto com vocês. Pessoal, finalizado mais esse ombro, olha como ficou. São os dois ombros. Vamos voltar a peça para o direito. Como vocês podem ver, é uma forma simples de fazer crochê, de costurar a peça. Eu tento não complicar muito a peça e ela já está quase pronta, falta só o nosso barrado. Pessoal, o acabamento aqui do nosso barrado é bem fácil e gostoso de fazer, porém com um efeito bem visual, bem legal. Vamos lá? Eu venho para uma lateral e laço o fio em qualquer um dos espacinhos aqui na primeira correntinha dele. Laçado o fio, eu faço um ponto baixo dentro do espacinho. Dois pontos baixos, subo 3 correntinhas, volto na primeira e faço um picôzinho. E ainda dentro do espaço, faço mais 2 pontos baixos. Pulo para o próximo espacinho, faço um ponto baixo, 2 pontos baixos, subo 3 correntinhas e volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, formando um picôzinho. E ainda dentro do espacinho, faço 2 pontos baixos. Pulo para o próximo espacinho, faço 2 pontos baixos, subo 3 correntinhas, volto na primeira e fecho com um ponto baixíssimo, formando o nosso picôzinho. Ainda dentro do espacinho, faço 2 pontos baixos. Então, pessoal, para cada espacinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, um picôzinho, 2 pontos baixos. Pulo direto para o próximo espacinho, novamente
2 pontos baixos, um picôzinho, 2 pontos baixos. E é assim até finalizar toda a carreira, o nosso acabamento do barrado, ok, pessoal? Eu vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Finalizado o acabamento do nosso barrado, são pontos picô e pontos baixos. Bem fácil, bem gostoso, bem rápido de fazer, ok, pessoal? E nós vamos fazer esse mesmo acabamento no decote. Pessoal, finalizada a nossa peça, olha como ficou o decote, com acabamento semelhante ao do barrado. E é isso. Está finalizada a nossa regatinha. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem comigo a mais essa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço a gentileza de que quem não é inscrito ainda no canal, que se inscreva, deixa aí o seu curtir, o seu gostei. Vamos incentivar o canal a crescer, ok, pessoal? Que o canal crescendo eu posso trazer aí cada vez mais e mais peças pra gente. Ok, pessoal? Então é isso. Muito obrigada sempre. Fiquem todos com Deus.